vai falar sobre um assunto que é meio que um mito para muitas pessoas, tá? E esse assunto é imprevisibilidade em cães. Por que é um mito? Porque tem muita gente que acredita mesmo que os cães são imprevisíveis. E na verdade eles não são. Cães, eles dão muitos sinais pra gente. A gente simplesmente não sabe ver esses sinais, não sabe reconhecer. Percebam que eles são espécies diferentes. Então, eles se comunicam de maneira diferente. E os cães se comunicam o tempo inteiro. Até mesmo quando eles não estão fazendo nada, isso é uma forma de comunicação. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos entender um pouquinho de por que é um mito, falar que os cães são imprevisíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas histórias que já aconteceram com a gente, para vocês entenderem, né, dentro de um contexto no mundo real, que algumas pessoas acharam que foi imprevisível e na nossa visão não foi, e por que não foi. E isso vai ajudar você que trabalha com animais, seja tosador, seja passeador, pet sitter, adestrador. Vai ajudar você, dono de cão, que às vezes fala: meu cachorro tá fazendo isso, não sei porquê, ele do nada. É muito comum essa frase: ele foi lá e do nada ele fez isso. E não é bem assim. Então, esse é o assunto de hoje. Pra gente começar, contar uma história recente, né, que aconteceu com a gente. A Natália tava passeando com o cachorro de um cliente e é um cachorro que a gente acha que ele é dócil. Ele é muito dócil. Só que é um cachorro medroso. E vocês vão perceber, acompanhando os nossos conteúdos e tudo, que o cão, que a gente sempre fala isso, né? Que o cão, ele tem dois possíveis comportamentos numa situação em que ele se vê meio sem saída. Numa situação que gera um conflito interno nele, que gera algum estresse, que gera alguma ameaça para ele. E esse comportamento, essas duas ações que o cão tem são luta e fuga. Então, quando um cão se vê sob ameaça, ele tem duas opções na cabecinha dele, no mundo. Ou ele vai fugir, ou então ele vai lutar. E esse cachorro que a gente está contando essa história em particular é um cachorro super dócil. Quando a gente vai, nós não adestramos ele, a gente só leva para passear, tá? E quando a gente pega a coleira e pega a guia para passear, ele fica muito eufórico. Ele chega até a fazer xixi se a gente chegar com muita pressa perto dele. É uma euforia muito grande. A gente coloca a guia nele, ele começa a puxar dentro de casa porque ele quer ir pra rua. Então assim, ele fica bem contente mesmo. É um apartamento. Chega no corredor do elevador, ele continua do mesmo jeito. Na hora que entra no elevador, ele já começa a mudar. Ele já começa a ficar meio ansioso. Então assim, é um cachorro que quer muito essa liberdade, mas quando chega lá embaixo, ele não sabe lidar com esses estímulos. Então ele fica extremamente ansioso, extremamente medroso e muda completamente o comportamento dele, né? O modo dele de agir e como é que ele enxerga o mundo. E não só para os cães, mas para todo mundo. Não existe uma única realidade. Na verdade, a realidade é nossa percepção. Então, o jeito que a gente percebe as coisas se torna a nossa realidade. E no caso do cachorro, aquele excesso de estímulos é super assustador. Quando a gente desce a uma avenida, passam muitos carros e ônibus. Ônibus faz muito barulho, também passa caminhão, passa moto. Tem vários motociclistas que arrancam o filtro do escapamento, então faz mais barulho ainda. E todo esse barulho, toda essa movimentação, carros rápidos, pessoas, o fluxo de pessoas também é grande. Tudo isso gera um estresse, gera uma ansiedade, gera um medo grande nele. Então ele começa a ter uma passada acelerada, olhar para os lados assim, desesperado, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, cruza na nossa frente. Então essas são características de um cão que fica ansioso, que fica medroso no passeio. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque nessa descida que a Natália fez com o cão pelo elevador, ela encontrou um senhor que estava chegando. Esse senhor, ele conhece os cães porque ele também mora no condomínio e faz carinho de vez em quando. E nesse dia ele foi tentar brincar. Eram dois cães, né? Então ele foi brincar com um que é mais receptivo, mas assim, é curioso, só que na hora que a pessoa chega, não quer mais contato, só tem curiosidade de cheirar, saber quem é. Cheirou, passou a vontade de se comunicar, de interagir. E o outro é extremamente medroso. E a pessoa, ela ficou brincando, né, com o cão, que nem acredito que muita gente faz isso em casa com seu próprio cão, e é normal ficar assim com a mão, ficar mexendo, provocando pro cão ficar caçando a mão com a boca, só que o cão não morde. E aí ele ficou assim, o cachorro ficou com medo, começou a ir pra trás, foi andando pra trás. Teve uma hora que ele não tinha mais como andar pra trás, porque tinha acabado de sair do elevador e a bunda do cachorro bateu na porta do elevador. O que ele fez nessa hora? Vá! Foi lá e mordeu a mão dessa pessoa. E é óbvio, né? A gente conversou ali um pouco, perguntou se estava tudo bem, a pessoa falou que estava tudo bem e seguimos nosso passeio. Depois do passeio a gente falou com a dona do cachorro. Falamos, aconteceu isso e aquilo. Ela ficou preocupada, né, com esse comportamento dele.
Porque, morder assim, do nada, o cachorrinho dela, o filhinho dela, é assustador para uma pessoa pensar que o seu cão pode morder outras pessoas. Isso também, a gente sabe que é possível, mas nem passa na nossa cabeça que os nossos cães podem morder uma pessoa. E se isso acontecer, a gente vai ficar super envergonhado, super preocupado. Então, quando a gente falou, ela ficou preocupada, falou que aquilo não foi a primeira vez e que também aconteceu uma vez com ela dele ameaçar morder. E nós começamos a explicar para ela. Para ela foi um acontecimento meio inesperado e ao mesmo tempo preocupante porque o cachorro dela estava se mostrando agressivo. E por que a gente fala que aquilo não foi imprevisível? Estava muito previsível que ia acontecer. E porque na nossa visão não existe essa imprevisibilidade que é o tema, né, da nossa conversa aqui. Porque o cão, ele é medroso. Se fosse dentro de casa, ele já conhecia a pessoa de qualquer jeito, tá? Que a pessoa já tinha contado. E se fosse dentro de casa, ele ia estar um pouco mais relaxado. E nessa brincadeira, dentro de casa, ele também tá solto. Então, quando a pessoa começasse a interagir de uma maneira que ele considerou invasiva, ele simplesmente ia sair andando, ia ser a fuga. Ele teria espaço para sair andando. Ele ia pro cantinho dele, pra caminha, ia se esconder, ia correr, qualquer coisa. Agora isso aconteceu lá embaixo do prédio, depois da saída do elevador, que gera um ambiente que gera tensão. Ele fica estressado, ele fica com medo. Daí, a pessoa começou a interagir com ele dessa mesma maneira invasiva que se fosse no apartamento não daria nada. Ele tentou fugir, mas ele estava preso numa guia, estava saindo para passear. E tudo aconteceu muito rápido, tá? Só para esclarecer para vocês, a gente até tentou avisar, mas não deu tempo. Foi uma coisa assim de segundos. E também não tinha mais para onde ir, porque a pessoa estava na frente, a porta do elevador estava atrás, não tinha como sair, não tinha muita passagem. Então, assim, ele começou a interagir de maneira que o cão não gostava, invasivo, o cão tentou fugir, foi para trás, não deu mais, tinha um limite da porta atrás, tinha uma guia prendendo o cachorro. Na cabecinha dele, né, talvez se ele pudesse pensar, e com certeza ele pensa, mas se a gente pudesse entender o pensamento dele, seria alguma coisa assim: minha nossa, agora eu já não sei mais o que eu vou fazer, não tem mais para onde eu fugir, eu preciso me livrar dessa situação, desse desconforto. E nesse momento, ele foi lá e avançou na pessoa. Então, para o que muitos foi imprevisível, foi um ato de agressividade, para o cão foi totalmente uma autodefesa. Em nenhum momento, na nossa visão, esse cão, ele é agressivo, porque ele não demonstra esse comportamento. Não foi imprevisível, porque ele estava com o rabo entre as pernas, as orelhinhas coladas, a cabecinha abaixada, ele estava andando para trás tentando evitar, e a pessoa não foi capaz de ler. A gente também não considera que é culpa da pessoa, não é bem feito, não viu, tá mexendo com o cão, não deveria, nada disso. Na verdade, as pessoas, elas têm dificuldades porque se trata de uma outra espécie, e aí não percebe que a linguagem dos cães é através de sinais, e alguns até conseguem perceber de modo mais amplo, mas não conseguem entender a profundidade, até onde isso pode chegar, que o cachorro poderia mesmo atacar por ter se sentido amedrontado. Então, essa é uma prova pra gente, é uma experiência que a gente passou, que a gente conta, né, pra algumas pessoas, a gente explica quando a gente tá falando, alguém entra nesse assunto de, foi imprevisível do nada. A gente fala, não foi do nada, teve motivo pra acontecer. Pode não ser um motivo real na nossa visão, na nossa ótica. Pô, o cara só tava brincando com o cachorro, ele não deveria morder. Realmente não deveria. Deve ser feito um trabalho para que o cão não tenha mais medo, que ele consiga começar a perceber isso de modo diferente. Mas percebam que não deveria acontecer, porque dá pro cão aprender uma coisa, mas se na cabeça dele aquele medo é real, existe. Desde que a pessoa acredita que isso existe, existe. Um exemplo que eu vou dar para vocês é assim: tem poucas coisas que eu tenho medo, né, de verdade, mas tem algumas coisas que, se eu parar para pensar, me assustam. Por exemplo, se eu for fazer um passeio de escuna, se eu for fazer um passeio de lancha, e aí tem aquela parada para você dar um mergulho em alto mar, eu mergulho, eu sei nadar, nem coloco colete, não tenho problema com isso. Agora, se eu parar para pensar que ali os 5, 7, 8, 10 metros, 15 metros abaixo de mim, sei lá quantos metros, estão passando várias espécies que eu não conheço, que eu não sei nada, vários peixes, tartarugas, pode ter um tubarão, uma raia, uma baleia, sei lá. Se eu parar para pensar nisso, começa a bater um desespero e me dá vontade de sair da água no mesmo momento. É real que existe alguma coisa ali embaixo da água? É real, mas quer dizer que está embaixo de mim? Não necessariamente. O oceano é gigantesco e pode ser que ali abaixo de mim não tenha nada, só tenha mesmo água. E mesmo se tivesse, pode ser que eles tenham mais medo de mim do que eu tenho deles. Mas se na minha cabeça, se na minha percepção, eu comecei a imaginar aquilo, assim, minha nossa, tem milhares de coisas aqui embaixo de mim agora, se estiver passando alguma coisa, não vou nem mergulhar e abrir o olho, porque se eu ver, eu acho que eu me afogo. Eu começo a pensar nessas coisas e começa a acelerar meu batimento, eu começo a ficar preocupado, me dá vontade de sair da água. E isso porque nós somos considerados a espécie com maior capacidade de raciocínio. Então, se você pegar um cão que tem uma capacidade inferior à nossa de raciocinar, de conectar as coisas, é totalmente
compreensível que essa percepção dele vire realidade na cabeça. Então, esse é um ponto que a gente sempre aborda de por que os cães não são imprevisíveis. Porque eles dão sinais, e se você tá lendo os sinais dele, você percebeu que aquilo para ele é real. E o que você tem que fazer então? Se você tá vendo que o cão está acuado, se afasta, respeita esse espaço do cão. Sobre linguagem corporal, é muito importante que a gente aprenda a ler e interpretar os cães. Isso é tema para um outro assunto que depois a gente vai conversar e vai falar bastante também, mas o principal fator, a principal coisa que a gente precisa aprender para evitar essas situações e para começar a prever o comportamento que o cão vai ter é aprender a ler o que eles estão querendo nos dizer. Então, posição de cauda, posição de orelha, posição de cabeça, focinho, boca aberta, boca fechada, olho tá muito aberto, para onde que tá olhando, pupila dilatada, respiração, postura, tudo isso. Vocês, mesmo que nós não sejamos especialistas em linguagem corporal, os cães são muito mais do que a gente. Se eles pudessem trabalhar com alguma coisa, provavelmente eles seriam profissionais nessa área de leitura corporal, programação neurolinguística, todas essas coisas, porque eles fazem isso o dia inteiro. Eles não sabem falar como a gente, eles vocalizam, quer dizer alguma coisa, mas a gente não é capaz de compreender, mas eles são capazes de compreender a nossa leitura. Percebam quando vocês olham para um cão de maneira brava, o cão de vocês, que ele aprontou alguma coisa, e vocês já olham feio, ele já percebe, já abaixa a cabecinha, já vai pro cantinho. Então essa leitura eles são peritos em fazer, e nós não somos. Com o nosso próprio cão, às vezes a gente até adquire um pouco dessa habilidade. Isso é natural, porque você convive todo dia com esse animal, e você começa a perceber que existem padrões, e é isso que tem que acontecer. Só que a gente precisa transportar esses padrões que a gente percebe nos nossos cães para outros cães. Muitos padrões são comuns a todos, para vocês perceberem o nível de intimidade que a gente pega com o cão que a gente convive e que nós deveríamos também desenvolver com os outros. Quando a gente chega, a gente sabe se a nossa cachorra tá bem, se a nossa cachorra não tá mal. Nossa, hoje ela tá cabisbaixa, ela nem brincou muito, ela tá a fim de deitar. Um dia eu e a Natália estávamos aqui na sala, deitados assistindo um filme, e a Gaia, a nossa boxer, começou a andar, né, de um lado pro outro na sala. E assim, a gente tava esparramado no sofá. Eu olhei pra Gaia, olhei pra Natália e falei assim, a Gaia tá querendo deitar, tenho certeza. Aí fomos lá no quarto, pegamos a caminha dela e colocamos na sala. Não deu 5 segundos, eu coloquei a caminha, voltei pro sofá, ela foi e veio pra caminha, deitou e ficou sossegada. Então, assim, esse nível de conexão que a gente desenvolve com o nosso próprio cão, que a gente começa a perceber vários comportamentos, a gente deve também tentar olhar de modo um pouco mais técnico, analisar um pouco melhor os outros cães e perceber que existem padrões. E isso é muito importante para vocês que trabalham com animais e para vocês donos, porque evitam muitas coisas. Esse comportamento dela, nós previmos que ela queria deitar. Você vê, ela não falou nada, ela não tentou chamar a gente. Outra coisa, né, que é importante vocês aprenderem que evita o conflito entre cães. Quem tem cão talvez perceba isso, outras pessoas não, mas quem tem filhos com certeza percebe. Quando a criança está incomodada, principalmente se tiver 2 filhos ou se tiver mais amiguinhos, a criança está incomodada e ela tenta de toda maneira se livrar daquele amiguinho ou amiguinha que tá enchendo o saco, tá provocando e não consegue. Aí a pessoa vai e chega: mãe, não sei o quê. Mãe, não sei quem tá mexendo o saco. Pai, não sei quem tá mexendo o saco. Pai, olha o fulano. Pai, olha esse ciclano. Então, as crianças fazem muito isso e os cães eles também fazem. A gente não percebe, mas fazem. Ainda dando exemplo dos nossos cães, né? Porque todo dia a gente tá com eles, é mais fácil lembrar desses exemplos. Nós adotamos recentemente um Shih Tzu, e nós já tínhamos a Boxer. E o nível de energia da Boxer é absurdo. Ela quer brincar o dia inteiro. É difícil cansar. Enquanto o Shih Tzu, se a gente der uma volta no quarteirão correndo, ele fica tranquilo o resto da tarde. E se a gente der outra volta à noite, pronto, o dia dele tá realizado, tá super cansado, esgotado, e ela já não. Então às vezes a gente não consegue suprir as necessidades dela ali com passeios, com exercícios, adestramento e tudo mais, e ela pega ele para brincar, e ela fica indo, e no começo ele tá brincando com ela, que ele tá com um pouco de energia. Daqui a pouco ele cansou, e ele começa a vir para trás da gente. Aí, e ele vem, começa a passar entre as nossas pernas e ela brincando com ele. Ele até responde, parece que ele ainda tá brincando com ela, porque ela vai para cima brincando e ele tá lá também, só que ele tá fazendo isso já atrás da gente. E nós percebemos, né, que ele tá cansado, ele tá pedindo pra gente intervir porque ele não consegue. Ela pesa 25 quilos, ele pesa 7. Então, assim, a hora que ela tá meio bravinha com ele, que ele tá fazendo alguma coisa que ela não gosta, ela pega a pata e só amassa ele no chão. Então, a gente percebe isso e a gente passa a intervir. Porque quando a gente faz isso, a gente evita um problema de uma briga futura, de uma desavença entre eles, e se isso começar a acontecer com frequência, vai desenvolver um problema entre cães, então a gente intervém. Quando a gente não faz, ele começa a vocalizar cada vez mais alto brincando com ela,
até que de repente tem um arranca-rabo entre os dois, e aí a gente vai lá e percebeu que era interação excessiva, né? Ele não queria mais, ela não dava espaço, ele estava tentando se comunicar, tentando se afastar, como ela não entendia ou ela não queria, ela insistia e ele ia lá e partia pra cima dela. É claro que ele vai levar a pior se ele sair brigando com ela, mas como a gente disse, os cães têm dois comportamentos, luta ou fuga. Ele tentava fugir, ele vai procurar a gente. Se nada disso der certo, ele fala, bom, então eu vou resolver através da luta. Então, voltando ao assunto inicial, né? Os cães, eles vão sempre emitir um dos dois comportamentos, uma das duas alternativas, luta ou fuga. Outra história, contar pra vocês pra falar sobre isso da imprevisibilidade, né? Nós passeamos com um Chow-Chow. Chow-Chow é aquele cachorro da língua azul, né? Cachorro chinês. Ele é super fofinho, a aparência dele. Tem gente que fala que parece um ursinho, tem gente que fala que parece um leão, mas é uma aparência muito fofa mesmo. Só que se você estuda um pouco sobre padrões da raça e das raças em geral, você vai ver que o Chow-Chow é um cão reservado. Diversos estudos, artigos, várias pessoas quando vão retratar o Chow-Chow falam que ele parece um cachorro que é um gato, por ser tão elegante, por ser muito na dele, e eles gostam do dono, mas geralmente com pessoas estranhas eles são bem mais reservados. E até com o dono, não é um cão que procura o dono o tempo todo para receber carinho. Quando isso acontece, não é que é errada, não existe errada, mas a gente até estranha, que não é a postura mais comum de se encontrar num Chow-Chow. Claro que criação influencia muito, mas não é a postura mais normal pela descrição do padrão das raças. E demorou um pouquinho pra gente criar um vínculo com esse cão, por ser reservado, mas a gente conseguiu e hoje a gente mexe nele tranquilamente, faz carinho, tudo tranquilo. Quando eu vou passear com ele, as pessoas vêm, ai que lindo, que ursinho, que bonzinho, e falam, ele ignora, as pessoas seguem o caminho. Se elas passarem também e esbarrarem nele, ele também não liga, só que ele não gosta que a pessoa tente colocar a mão. E algumas pessoas, quando vem um cachorro assim, falam, ai que fofinho, e já vai passar a mão. E ele vai e já tenta logo morder, ele não fica rosnando. E algumas pensam, nossa, cachorro bravo, do nada, que traiçoeiro. Na verdade, não é nada disso. Se elas conhecessem o cão, se elas conhecessem sobre a raça, se elas fossem até mesmo capazes de fazer uma leitura, porque a leitura corporal, a leitura facial, elas são de microexpressões, e essas microexpressões acontecem em microsegundos. Então, o jeito que ele olhou, fechar a boca, mudou a respiração, houve uma dilatação da pupila, existiram vários sinais ali, todos muito pequenos, que para quem não está prestando atenção nisso, vão passar desapercebidos. Mas o cão, ele emitiu os sinais e ele agiu de acordo com os sinais que ele emitiu, porque não houve uma resposta legal daquela pessoa que estava tentando interagir. Então ele foi lá, tenta morder e a pessoa afasta. E ele aprende que se ele tenta morder, se ele demonstra através da agressividade, a pessoa se afasta e de repente ele passa a apresentar sempre esse comportamento. E vem alguém e fala, esse cão é traiçoeiro, tá tranquilo. Aí de repente você vai pôr a mão, ele vai e tenta morder. Isso faz lembrar também de uma situação muito comum, que acontece com muita frequência, bastante gente nos procura, que é sobre cão que estranha outro cão. Sempre falam que, meu cão ele não consegue interagir com outros cães, vê outros cães já quer agredir. E por que isso acontece muitas vezes? Eu vou contar essa história, vou dar esses exemplos para vocês, para mostrar que esse comportamento, ele foi previsível. Hoje é imprevisível como o seu cão vai reagir, mas durante muito tempo, ele foi dando sinais e você não foi capaz de observar, e agora está imprevisível qual vai ser o comportamento, a reação dele. Mas se tivesse conseguido entender essa leitura facial, corporal que o cão emite, estaria sob controle essa situação. Quando dois cães se encontram, eles vão se estudar. Um está fazendo a leitura do outro e pode ser que não dê nada, se cheirem, saem andando, curiosidade. Cães que nunca se conheceram, cães que não têm histórico de agressividade, cães que, vamos dizer assim, que acabaram de chegar no mundo. Só que aí vamos dizer que um desses cães é muito chato e o seu cão não. Um cão chato é um cão que fica fazendo bullying, então ele quer brincar o tempo todo e o seu cão não quer interagir, então fica provocando, ou não aprendeu como chegar no outro cão, então já chega dando uma patada que para ele é um sinal de brincadeira, mas para o seu é muito invasivo porque ele não está acostumado com esse tipo de interação. Então você começa a encontrar, quando vai passear com o seu cão ou com o cão do seu cliente, cães que agem dessa maneira. E o seu cão, ele está preso na guia, está preso a você, não consegue sair dessa situação. Ele tenta fugir, vai para o lado, vai para o outro
cão tá sempre insistindo. De repente o seu cão fica enfesado e vai lá e rosna e late tentando agredir o outro cão. O outro cão se afasta, o dono se assusta e sai andando. Pro seu cão, pro cão do seu cliente, ele obteve sucesso através da agressividade. Internamente, gerou um alívio nele, porque ele não estava mais satisfeito com aquela atitude do outro cachorro, com aquele modo de interação. Ele queria se livrar daquilo, não conseguia, e através da agressividade ele conseguiu. E os dias se passaram, passou uma semana, um mês, seja quanto tempo for, você vai e encontra outro cão na mesma situação, e essa situação ela se repete diversas vezes, de modo espaçado ou não, mas continua acontecendo. E o cão começa a perceber cada vez mais, cria-se um padrão de que ele não consegue fugir, você não é capaz de intervir por ele e evitar que isso aconteça, e que o único modo que ele consegue resolver isso é através da agressividade. A partir daí, o seu cão ele para de tentar qualquer outra forma de interação, ele para de tentar qualquer outra forma de comunicação. Ele percebeu que como a agressividade funciona, eu já vou logo demonstrar agressividade, eu já me afasto daquilo que eu não quero, já não tem mais estresse, ou meu dono ou meu passeador vai me puxar, ou então o dono do outro cão vai sair andando, e dessa forma eu fico mais relaxado. Então seu cão passa a demonstrar agressividade de cara, sem emitir mais nenhum sinal, e aí esse cão se torna um cão traiçoeiro, imprevisível. Mas percebe que ele deu sinais lá atrás. Se você encontrou com o cão a primeira vez, você tá achando que ele é imprevisível. Quem acompanha o histórico e sabe, percebe que ele já tentou de diversas maneiras se comunicar, dizer que aquilo não era agradável para ele, e como não conseguiu, ele passou a demonstrar direta agressividade porque funciona. Os cães, eles não foram criados, desenvolvidos historicamente para agredir outro ser humano. E dentro da mesma matilha também não é comum os cães brigarem, porque isso pode comprometer a sobrevivência do grupo. Então, voltando lá atrás um pouquinho, o homem ele vivia só e comia e jogava os restos de alimento. E os cães animais migratórios estavam andando, passando pela região, sentiam o cheiro, ia atrás, comia aqueles restos. Pro cão era legal, percebeu que o homem não ligava para ele e sempre jogava comida. Então ele passou a ficar um pouquinho mais por ali. Pegava comida, depois sentia o cheiro, voltava a pegar. E percebeu que aquele homem sempre jogava comida. O cão que antes tinha que caçar o tempo inteiro, já sabia que ele tinha uma fonte de comida quase inesgotável. Enquanto o homem existisse, ia existir comida e ele também ia se alimentar. Ele passou a ficar um pouquinho mais lá. O homem percebeu que aquele cão estava comendo os restos do que ele deixava. E isso deixou o local um pouco mais limpo. Ele também percebeu que o cão não ligava para ele. O cão tinha medo dele, não ligava. Pelo cão limpar aquele local, pelo cão viver um pouco mais ali, isso também fez com que alguns predadores parassem de viver naquele local, começou a circular menos. Percebeu também que o número de pragas, de roedores diminuiu, porque tinha menos resíduo de comida, tinha menos lixo que o cão se encarregava de limpar, e achou que aquilo poderia ser útil para eles, né? Seria uma parceria interessante. Então ele passou a tentar se aproximar do cão, passa a alimentar o cão, e o cão gosta disso, não precisa mais explorar tanto, a sobrevivência dele está menos em risco, e cria-se essa parceria. Então os cães foram criados, os cães foram domesticados porque faziam bem para o homem, seja para limpar esse local que o homem vivia comendo os restos, seja para aquecer no inverno por serem mais peludos, então deitava junto, né, servia como fonte de calor, seja para fazer companhia, que tá sozinho e conversa com o cão ou fica junto do cão, tem uma companhia. Pro cão também era interessante porque é um animal sociável, que já vivia na sua matilha entre cães, agora cria uma matilha que também se insere com homens. Apesar de ser muito cruel pensar nisso, ser muito ruim, num momento de escassez, o cão ainda virava comida pro homem. Então, assim, ele tinha tudo que ele precisava, ou tinha quase tudo que ele precisava, e como último recurso, ou eu sobrevivo, ou eu morro, ele ia lá e ainda comia o cãozinho dele. Então, um cão agredir o seu dono não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Os cães não foram desenvolvidos para isso, mas pelo fato do ser humano não saber lidar com o cão, não entender como é que esse pensa, como que ele age, isso ocorre até com certa frequência, mais do que a gente gostaria, principalmente na hora de dar comida para o cão. A alimentação é um recurso primordial para o cão, a gente chama de reforço primário, ela é vital para a sobrevivência, e muitos donos relatam que os cães são agressivos na hora que tentam se aproximar quando eles estão comendo, justamente porque, por ser um recurso primordial e necessário para a sobrevivência, de certa forma o cão vê o dono como um concorrente e acaba tentando repelir esse para não perder a comida. Existem técnicas de mudanças comportamentais, dá para fazer com que o cão passe a pensar de modo diferente, enxergue isso de modo diferente, porque se na percepção dele é um concorrente, ele vai acabar atacando, tá? Então existem técnicas para se trabalhar isso, mas enquanto essas técnicas não forem trabalhadas e essa modificação não acontecer, as pessoas tendem a achar que o cão é bravo, que o cão é agressivo, que o cão é traiçoeiro e começa a ficar com medo, começa a excluir ele. Outro exemplo de cães que você vê que vivem acompanhando seus donos e o quanto essa interação ela é real, cães de moradores de rua. Você vê que o morador ele não tem
tem casa, ele dorme ao relento muitas vezes e o cão vive seguindo ele. Mais uma prova dessa interação social. Mas por que isso? Porque o morador de rua, ele dá alimento, eles dormem junto, abraçado, um esquenta o outro, como se fosse lá antigamente, né? E os cães, eles, por terem esse instinto de sobrevivência, então percebe o morador de rua como alguém que provê coisas que ele precisa, né? Um protege o outro, tem a questão psicológica de que um ajuda o outro. O cão, ele continua seguindo e vai você tentar mexer com um morador de rua ou mexe com o cão de um morador de rua, os dois vão pra cima de você. Isso acontece bastante. Ainda sobre essas comunicações, né? Vamos trazer um pouquinho pro lado do ser humano. Imagina que eu e você estamos numa fila. Eu tô na frente, você tá atrás, e aí você vai ficar muito próximo de mim, que eu dou um passo para trás por qualquer motivo e esbarro em você. Peço desculpas, aí você vai e se afasta um pouquinho. Daqui a pouco isso acontece de novo, a terceira, a quarta, a quinta vez. Aí eu começo a ficar incomodado e sempre que eu, sei lá, só viro um pouquinho assim de lado, já tô esbarrando. Você não tá respeitando aquela zona espacial que deixa as pessoas mais confortáveis ou desconfortáveis. Eu não posso simplesmente fazer um gesto assim que a gente já tá se esbarrando. Aí eu começo a ficar incomodado, peço pra você se você pode se afastar e você, por qualquer motivo, não percebe, tá desatento ou até percebe, mas não te incomoda essa proximidade. E continua acontecendo, eu começo a ficar estressado e falo: meu, se afasta, você não tá vendo toda hora eu vou me mexer, vai esbarrar? Fica um pouco mais longe e mais estressado e vou indo até que uma hora eu perco a cabeça, vou lá e te empurro, falo: qual é, meu? Já cansei de falar contigo, você não tá vendo? E fala: nossa, que cara babaca, cara grosseiro, cara isso, cara aquilo. Podem ser todos esses adjetivos, mas não dá pra falar que eu fui traiçoeiro, porque eu estava avisando o tempo todo. Eu comecei educadamente, pedindo um pouco mais de espaço, eu mesmo dava um passo pra frente, só que aí você vinha e colava em mim de novo. Daqui a pouco eu comecei a ficar estressado, comecei a pedir, mas de maneira um pouco mais ríspida, e como nada deu certo, eu parti pra agressão e te empurrei. Os cães também fazem isso, eles começam, porque é vantajoso não brigar, né? Então eles começam dando os recados mais sutis possíveis. O nome disso, dentro do estudo sobre comportamento canino, é escada de agressividade. Então é uma escada, é uma escalada. O cão começa com sinais mais sutis até os sinais que vão pro iminente perigo, que a partir dali pode ser que o cão te agrida, a partir dali ele avança em você. Os cães podem pular de um degrau direto para um outro degrau? Podem, não é normal, mas isso pode acontecer. Geralmente eles vão avisando, vão escalando, só que tem cães que vão pular um degrau, já vão para um acima, tem cães que podem ir 2 acima, mas geralmente os cães que têm essa mudança de comportamento abrupta, tem alguma coisa ligada por trás disso, pode ser um problema de saúde. Então tem um caso aí de um cão que era muito dócil com a dona, né, sempre adorou carinho e de repente um dia ela foi fazer carinho, ele foi e mordeu ela. Ela ficou super assustada e foi no médico e tal. Quando voltou, foi levar o cachorro no veterinário para entender o que estava acontecendo. O cachorro estava com otite, que estava muito ruim, estava machucando muito o ouvido dele, estava com muita dor, e esse contato que ela tentou fazer, ele foi e agrediu ela por causa da dor que ele estava sentindo. Foi imprevisível para ela, mas se ela tivesse capacidade de observar essas coisas, tivesse tido a oportunidade, ia perceber que o cachorro estava batendo mais orelha, quando o cachorro fica sacudindo assim a cabeça, porque tá incomodando, ia ver que o cachorro vivia se coçando, e quando ia fazer carinho, às vezes, se você perceba, se você for fazer carinho no seu cachorro assim com a mão por cima, muitas vezes eles fazem um pouquinho assim, é um leve recuo para trás de cabeça, e esse recuo significa que eles não querem receber o carinho desse jeito. Tenta ir com a mão por baixo, tenta ir com a mão no corpinho. O cão, eu sempre falo, tá? Não é pejorativo, mas ele é muito interesseiro. O cão, ele é muito transparente. E se ele tá afim de alguma coisa, ele vai e demonstra de cara. Ele não é aquele assim de, vou fingir que gosto dessa pessoa 3 meses porque eu tenho interesse daquilo no futuro. Não, o cão, ele vai e demonstra na hora se ele gosta de você, se ele não gosta de você. Claro que se ele tiver com medo, ele vai demorar um pouquinho mais para criar esse vínculo e expressar que gosta de você. Ele vai começar latindo, mas de qualquer jeito ele está sendo transparente. Ele está com medo e está demonstrando isso. Então assim, o cão, ele é transparente, ele é interesseiro, ele demonstra, é só a gente ser capaz de observar. Esses foram alguns exemplos que a gente deu sobre histórias, né, sobre imprevisibilidade, sobre cão ser traiçoeiro, para tentar derrubar esse mito, porque pela nossa falta de conhecimento de como um cão pensa, como um cão age, quais são os comportamentos esperados do cão, a gente tenta ou transporta, né? Tem a expectativa de que o cão age igual a gente e a gente se frustra com isso e a gente acha que o cão é traiçoeiro, imprevisível e tudo mais. Mas essa não é a verdade, a gente tem que passar a entender melhor eles e esse é o nosso objetivo com esse conteúdo, de levar até você um pouco mais de informação para começar a olhar para o seu cão
com uma ótica diferente, para quando você for trabalhar com cães, você também ser capaz de analisar por uma outra perspectiva, e a gente espera que esse conteúdo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Deixem comentários se foi útil para você, se você já viveu uma história parecida, como é que você conseguiu sair dessa situação, resolver esse problema. Tem pessoas que às vezes estão desesperadas, estão naquele negócio de não sei mais o que fazer com o meu cão, tem dificuldade de pedir ajuda, e ler um relato de repente é o que vai dar aquela luz no fim do túnel para falar assim, ajuda, um adestrador realmente funciona, ó, aconteceu isso comigo, eu chamei e resolveu o problema, e a pessoa, nossa, então vou tentar, não vou me desfazer do cão, não vou abandonar ele na rua, não vou nada. Tá? É importante que as pessoas possam ver que isso acontece com certa frequência, mas que isso tem solução, e essa interação de vocês, esses comentários, tudo é muito bacana e vai ajudar. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, compartilhe, marca alguém aí que vocês acreditam que esse conteúdo é importante, e até a próxima!